Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as decisões do STF e a credibilidade da instituição. Entrevisto Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Professor, muito obrigada por estar conosco. Todas as atenções voltadas para o Supremo Tribunal Federal, aquele suspense sobre a decisão, sobre a homologação das delações premiadas da Lava Jato. A presidente do Supremo decidiu, homologou e manteve o sigilo. Eu quero saber primeiro sobre a homologação. Carmen Lúcia acertou? Acertou integralmente, a meu ver, porque havia um pedido de urgência do Ministério Público. Portanto, havia fundamento legal para ela poder fazer isso. Era uma prerrogativa dela, né? E, no caso, nós sabemos a pressão que o Supremo está sofrendo, o nível de instabilidade e ansiedade da sociedade em relação a esse caso. Eu acho que ela homologando, que é um mero ato formal de verificação, não é uma concordância com o conteúdo, inclusive, é uma verificação formal se tudo está adequado, se tudo foi feito aparentemente dentro da lei. E eu não vejo motivo para ficar adiando isso. Então, se homologa, se abaixa um pouco a pressão, né? E com isso se pode agir com, vamos dizer, de uma forma institucionalmente adequada nos atos seguintes. Agora, há quem entenda que Carmen Lúcia jogou para a opinião pública, que ela atendeu a anseios populares, que foi um ato de muito mais conotação política do que propriamente uma decisão com fundamentação técnica, embora ela tivesse, e há unanimidade nesse reconhecimento, a prerrogativa de também agir como agiu. O senhor vê esse toque político na decisão de Carmen Lúcia? Não, tanto que eu acho que tem uma decisão logo posterior dela, ou concomitante, de não abrir o sigilo, que demonstra o equilíbrio dela como juíza, né? Se ela quisesse aparecer aí como uma juíza justiceira, que hoje está na moda, né? Ela abriria o sigilo e jogaria isso para a mídia, faria um espetáculo, né? Que é o que nós, em geral, defensores dos direitos fundamentais, criticamos nesse tipo de situação, né? Então eu creio que a adesão dela foi correta, absolutamente correta. É uma adesão conjugada, homologa e mantém o sigilo da investigação, o que é bom para o investigado, que tem os seus direitos garantidos, e bom para a investigação, porque anunciar atos investigatórios antes que eles se concluam, vamos dizer, para um eventual investigado mais esperto ou mais dado a condutas não tão, vamos dizer, regulares, obviamente ele vai se aproveitar desse anúncio para poder escapar de algum ato que o Estado queira lhe aplicar. Agora, aqueles que discordam desse ponto de vista, né, da manutenção do sigilo, argumentam que esse vazamento seletivo expõe as pessoas que estão lá a situação muito inconveniente sob todos os pontos de vista, porque nem todo mundo tem o mesmo tipo de envolvimento, a gravidade na delação não é a mesma para todos aqueles que foram citados, e esses vazamentos servem à manipulação política e atingem em cheio a imagem também das pessoas, além de uma certa, de aquecer esse ambiente político com animosidade. O senhor acha que se houvesse a divulgação para a opinião pública, isso esvaziaria a possibilidade da manipulação política? Que quer-se, vamos dizer, resolver um problema de agressão profunda à nossa Constituição, que é o vazamento seletivo, com outra agressão à Constituição. Não é assim que nós vamos resolver. Nós temos que resolver essas questões seguindo a ordem jurídica, seguindo o que determinam as normas, né? É correto ser declarado sigilo. É crime quem vazar seletivamente. O que tem que haver é uma cobrança para que as autoridades persigam quem vazar. Quer dizer, a autoridade que vazar, o membro do Ministério Público, o membro do delegado, advogado, seja quem for, que vazar o conteúdo de uma investigação, deve ser punido com rigor e exemplarmente, né? Em outros países onde ocorre sigilo, isso não ocorre, vazamento seletivo. Mas não ocorre porque se alguém é pego vazando e há uma vigilância para isso, alguma da autoridade é pego vazando, ela é punida exemplarmente e com rigor. Quer dizer, porque ele está atentando contra algo essencial para o funcionamento da justiça. Então o que a gente tem que pedir é que as autoridades, tão preocupadas às vezes em aparecer na televisão, em ter apoio do público para certas coisas, ajam dentro do que elas são pagas para fazer. É apurar quando há cometimento de crime. Isso é um crime, o vazamento seletivo, e tem que ser apurado com rigor. Certo. Agora, professor, a ministra Carmen Lúcia, ela manteve o sigilo por força de lei
ou ela foi movida por uma sensibilidade e sensatez. Nós estamos às vésperas da eleição dos presidentes das duas casas do Congresso e os nomes, né, que já sabemos que podem estar envolvidos aí, estão no universo político e têm importância, podia elevar muito a temperatura, algo que poderia ser contraproducente ao país sob todo ponto de vista. Ela agiu por força de lei, obrigada a manter o sigilo, ou ela foi sensível e sensata? Olha, eu entendo que a ordem constitucional, em todo o seu sistema de valores e de princípios, determina o sigilo como regra geral das investigações, porque o sigilo atende a dois interesses que são coincidentes: o interesse do investigado e o interesse da investigação. O interesse da investigação, como regra geral, a investigação é sigilosa, né? Porque não pode se adiantar quem está sendo investigado, que ele está sendo investigado ou que vai ser feito para investigá-lo. E segundo, há um interesse também da pessoa, porque a pessoa pode estar sendo investigada depois se comprovar sua inocência ou se verificar que não há nenhum fato penal imputado a ela. Então, protegê-la da aparição pública evita a sua morte simbólica, a sua morte social, que é absolutamente injusta no caso de inocente. Nós já tivemos casos na Lava Jato em que isso ocorreu, né, que esse tipo de situação ocorreu. O sujeito foi até preso e depois declarado inocente, destruído sua vida pessoal e sua vida simbólica, né? A Constituição determina que seja evitado. Nós ainda estamos num país que é minimamente civilizado e que adota normas, inclusive, vamos dizer, comuns a todo mundo ocidental, todo mundo civilizado. Nós temos que observar essas normas. A ministra Carmen Lúcia foi absolutamente correta nisso. Agora, professor, o Supremo deve indicar o relator que vai ficar no lugar de Teori Zavascki. Existe um prazo para essa indicação? Não existe um prazo, existe um sistema normativo do regimento. Quer dizer, como regra geral, deveria todos os casos atribuídos ao ministro Teori aguardar a indicação do novo, vamos dizer, ministro magistrado pelo presidente da República. Assim, existe um dispositivo no regimento que é a norma geral. E existem normas de exceção, normas excepcionais, vamos dizer assim, para situações excepcionais, que é a situação de emergência, processos de urgência, processos com réu preso, que, vamos dizer, de acordo com o precedente da morte do ministro Direito, né, foram, nesses casos, na ocasião, distribuídos, né, realizada a distribuição como se pretende fazer agora, que é o que deve fazer, né. A Lava Jato, como há um pedido de emergência em relação aos casos, etc. Tal, e como há uma situação ali, vamos dizer, tem alguns casos que tem réu preso, etc. Tal, então eu creio que o adequado seria realmente redistribuir os casos por sorteio na turma, como está se falando que vai fazer. Na turma, naquela segunda turma. Eu creio que é o adequado. E não sorteio no plenário. Não, porque, veja, você deve alterar o mínimo status quo nessas coisas para não prejudicar um princípio que chama o princípio do juiz natural, né? Ou seja, o juiz que é naturalmente escolhido. A Câmara escolhida por sistemas impessoais do Supremo para realizar o julgamento desse caso foi a segunda Câmara, segundo os precedentes da própria Casa. E segundo essa regra do juiz natural, o sorteio deve haver entre os integrantes daquela Câmara, né, como sempre foi feito. A minha última questão é sobre a imagem do Supremo. O Supremo Tribunal, desde o chamado mensalão, tem tido muita visibilidade, a atuação dos magistrados, do presidente da casa, de relatores. Quer dizer, tudo isso sendo acompanhado para e passo, as pessoas acompanhando online tudo o que está acontecendo. E a atuação política do Supremo Tribunal no universo político também tem se intensificado. Na fase da crise política, quando esteve no auge, a coisa do impeachment, tudo aquilo que acompanhamos. No seu entender, toda essa visibilidade, essa exposição, ministros assumindo posturas políticas claras, opinando, falando sobre casos, né, que estão naquele contexto, mesmo que genericamente, mas deixando claro qual é a sua posição em relação àquilo que ainda é pendente. Isso, de alguma forma, compromete a imagem da Suprema Corte do país? De jeito nenhum. Isso é um problema mundial, né? Nós temos um problema hoje na contemporaneidade, é que os meios de comunicação evoluíram a tal ponto em que eles acompanham o andamento de um processo em qualquer Suprema Corte com muita atenção pública, quando é um processo que chama atenção, vamos dizer assim, né? E as Supremas Cortes têm uma função de serem cortes antimajoritárias.
A lógica do funcionamento da Suprema Corte é fazer valer direito do indivíduo e direito dos grupos minoritários contra as decisões majoritárias. Quer dizer, é uma posição naturalmente antipática, né? Isso é um problema da contemporaneidade. Nós temos cada vez mais acompanhamento da opinião pública por uma corte que deveria normalmente agir contra essa opinião pública, se for o caso, fazendo garantir direitos individuais. Então, essa situação, no fundo, vai poder dizer se o constitucionalismo, se essa ideia de Constituição vai valer muito tempo na história humana. Quer dizer, nós vamos acompanhar. Mas é um problema que não é só do Brasil. A imagem da Suprema Corte brasileira, eu creio que no futuro, a história sempre julga com mais racionalidade pela distância, vai ser se ela agir de acordo com a Constituição ou não. É isso que ela tem que se preocupar. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite.